Glória a Deus. Graças a Deus, mais uma aula do nosso curso. E hoje nós vamos falar sobre psicologia que nos traz revelações proféticas. É algo que nós elaboramos para que essa riqueza da linguagem bíblica de alguma forma venha trazer crescimento de conhecimento e consequentemente de crescimento espiritual. Não há possibilidade de uma pessoa crescer espiritualmente falando sem que conheça as Escrituras. Uma pessoa que não tem interesse nenhum em aprender a palavra de Deus não vai crescer espiritualmente. E até mesmo para se ter um bom relacionamento com Deus, não se consegue ter se não amar a palavra. Nós só podemos conseguir ter um bom relacionamento com Deus e atrair Deus para nós quando nós nos dispusemos a aprender a sua palavra, a amar a sua palavra, a desejar o conhecimento. Nós vamos falar da complexidade. Psicologia está ligado à linguagem literária, não entra em contradição com a linguagem literária da Bíblia, mas as linguagens simbólicas, só para irmãos terem ideia. Se Deus, só Deus pode fazer isso. Se Deus ele decidisse apagar das Escrituras da Bíblia toda a linguagem literária e deixasse só a linguagem simbólica, só para vocês entenderem a grandeza do que é a linguagem simbólica da Bíblia. Se Deus fizesse isso, apagasse toda a linguagem literária e deixasse só a linguagem simbólica, a linguagem simbólica contida na Bíblia trazia de volta toda a linguagem literária. Porque está em harmonia a linguagem literária com a linguagem simbólica. Bom, nós vamos falar sobre simbologia de revelação que nos traz revelações proféticas. Vamos entrar aqui. Os símbolos na Bíblia é como uma digital de Deus, como um QR de Deus, que jamais será lida ou compreendido por homens naturais. Somente aqueles que têm o Espírito Santo podem interpretar. Só uma pessoa que realmente tem o Espírito de Cristo é que consegue ter a interpretação original da simbologia. Primeiro, que quem tem o Espírito de Deus é responsável. Porque tem pessoas que parece que quer dar uma de força-texto bíblico e diz isso e não tem achismo na Bíblia. Não, o pregador não pode ter a irresponsabilidade de achismo na Bíblia. Porque a Bíblia não é de particular interpretação, ou seja, a Bíblia não é aquele que diz eu entendo assim e outro diz eu entendo assado. Não, a Bíblia não é de particular interpretação, mas os homens de Deus, eles foram inspirados por Deus para escrever as Escrituras. Então é como um QR né? Se você realmente tem o Espírito de Deus, você consegue ler, porque ele conta aquilo que está lá, é a digital de Deus. É uma forma de Deus dizer o seguinte: quem me ama de verdade vai procurar entender a simbologia. Quem me ama de verdade vai se esforçar em ler e entender as Escrituras. Ou seja, é uma Bíblia, é como se Deus estivesse dificultando para os preguiçosos. Porque para quem realmente ama a palavra de Deus, é um atrativo para a pessoa buscar se aprofundar e tentar desvendar aquilo que Deus quer passar para nós. Vamos lá? Se nosso Deus deixasse somente simbologia na Bíblia, ainda assim a linguagem literária estaria contida na simbologia bíblica, pois os símbolos estão em harmonia
e não se contradizem. Os símbolos não se contradizem com uma linguagem literária, porque estão em harmonia. Foram inspirados por Deus. Os símbolos não foram os homens que colocaram lá o seu símbolo, foi Deus que colocou esses símbolos. Quem pode para mim, por favor, ler Apocalipse capítulo 12, do verso 1 ao 7, por favor, encontre aí na Bíblia aí e você leia para nós, que é praticamente 70% desse estudo aqui está atrelado, ligado a esse capítulo 12, do verso 1 ao 7. Quem encontrou pode ler, Apocalipse 2 a 14. capítulo 12 de Apocalipse. Por favor, fica de pé e com a voz bem Pode. E foram dar eles passam. É isso? Capítulo 12, verso 1 ao 7. Capítulo 12 de Apocalipse. Forte. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tem uma lua debaixo de seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estava grávida, e quando vigiadas, e brincava com trouxas e árvores. E viram-se outro sinal no céu, que eles eram tanto que levava a igreja, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 10 diabetes. E a sua cauda levou a coiste até essa parte das cima do céu, e mostrou-as sobre a terra. E até o 7, né? E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar para pegando ela com isso, ligada nas suas filhas. E deu a gente um filho homem, e há de reger uma das pessoas com vários infernos. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu ao deserto, onde já tinham guardado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 60 dias. E hoje batalha no céu. Trigueram os seus olhos, batalharam em novo pardão, e aguardaram o dragão nos seus olhos. Amém? Nós vamos falar da complexidade nesse capítulo. Esse capítulo é complexo demais para se compreender e se entender, né? No capítulo 12 aí, nós vemos que a Bíblia no estudo que a gente fala, quase que 90% em Apocalipse é escrita trazendo linguagens simbólicas. Símbolos e símbolos. E aí, como desvendar esses negócios? Só Deus pode revelar tudo que Ele tem bastante aqui. Vamos lá? É este capítulo aí que nós, no capítulo 12, verso 1 ao 7. Simbologia que nos traz revelação profética. Símbolos pontuais, vamos lá. No capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 ao 7, estão como linguagem simbólica. Este capítulo 12 de Apocalipse é profética e escrito com símbolos de difícil interpretação. No versículo 1 temos 4, só temos no versículo 1, temos 4 símbolos, para que a gente possamos entender, apenas no versículo. No versículo 1 temos 4 símbolos: mulher, sol, lua, coroa com 12 estrelas. Mulher, sol, lua, coroa com 12 estrelas. Agora vamos falar sobre a mulher, aqui no 2. A mulher vestida do sol, porque é o que nós lemos em Apocalipse. O que seria a mulher, o que significa a mulher
vestida do sol. Simbolizava, aqui está a resposta, simbolizava o povo da promessa, da qual seria o Messias, que é Jesus, né? Nós podemos ler aí João, por favor, João capítulo de número Evangelho de João, capítulo de número 4 e o verso de número 22. João capítulo 4, verso 22, eu quero que ajude vocês para a gente dar uma agilizada melhor, porque esse versículo está aqui. 4, verso 22. Certo? Olha atrás o que vós sabeis, nós adoramos o que sabeis, porque a salvação é de Deus. Amém? Para que possamos entender essa mulher vestida do sol, o sol aí representa a dignidade de uma nação, pela qual viria nascer Jesus. Porque Israel foi uma nação projetada por Deus, assim como Deus, Ele agora trabalha com a igreja, diferenciando a igreja de todo mundo. Israel foi uma nação que Deus trabalhou de uma forma pura, de uma linhagem de um homem só, que veio de Abraão, para que essa linhagem a nação fosse uma nação sem mistura de outras nações. Para Israel não teve outra nação que entrou para gerar o filho e que se misturasse. Não, Israel foi projetada por Deus, foi trabalhada para que fosse uma nação pura, que hoje também é figura do que é a igreja. Deus trabalha com a igreja para que nós sejamos diferenciados do mundo. Aí o mundo não pode entrar na igreja, não pode fazer parte da igreja. A igreja ela é pura porque tem um trabalhar de Deus. Deus não aceita que a igreja tenha mistura. É tanto que Jesus diz: toda vara que em mim não dá fruto, ele tira e lança fora. E as que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Ele não aceita que a igreja esteja, que o mundo agregue-se ao corpo de Cristo, a igreja, o corpo que é santo. Então, essa mulher vestida aponta, além de apontar, representar a nação de Israel, ela também mostra a dignidade que a nação teve de trazer ao mundo o Filho de Deus, o Messias. Vestida do sol significa que a nação de Israel foi escolhida por Deus e é digna para trazer ao mundo o Salvador, o sol da justiça. E aí o sol da justiça representa também a pessoa de Jesus, que faz parte dessa nação. Jesus é judeu. A simbologia do sol da justiça simboliza Jesus. Ele pode ler aí Malaquias capítulo número 4, versos 2, pontuais fortes. É como eu queria a ajuda de vocês e que vocês se desprendessem e a timidez ficasse bem longe, porque o versículo já está aí na Bíblia, tá bom? Pode ver. Nós para vós seguimos o meu modo, a será o sol da justiça, e salvação estará debaixo dos seus lábios. E saireis e crescereis para viver por ser batente. Amém? O sol sempre representa a nação de Israel aqui nesse texto, e aponta Jesus como um judeu que aí, e o sol da justiça nascerá, né? Trazendo salvação. Essa é a linguagem. Esse fato é tão curioso que não existe na Bíblia vários tipos de linguagem simbólica, linguagem de figura, linguagem de tipo, quer dizer, o tipo, vamos lá, no exemplo, Moisés era tipo Cristo. Moisés foi libertador, Moisés foi legislador. Jesus também é libertador, foi o único que nos liberta do pecado, sim ou não? Jesus também é legislador, ele é quem tomou a posição de Moisés. A Bíblia diz que não só existe um legislador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então existem essas figuras e existe também a linguagem de alusão. A alusão é fazer alusão a um personagem terrestre, a um personagem celestial. Exemplo,
Ezequiel fala que uma alusão ao rei de Tiro, como se fosse ele Satanás. Entendeu? Para mostrar a queda de Satanás, ou uma alusão de Satanás à pessoa do rei chamado Tiro. Então existem essas linguagens na Bíblia e elas não devem ser passadas despercebidas, mas nós devemos pegar ela para compreender muitas outras coisas. Então vamos lá, simbolizar Jesus, a lua debaixo dos seus pés simboliza o plano de Deus se materializando na terra, pois a lua influencia nos eventos da terra. Lua na Bíblia indica mudança. Quem estuda, talvez já entrou na parte da ciência e vê que a lua ela influencia o que acontece aqui na terra, por exemplo, em relação às marés altas, às marés baixas. Quem estudou sabe disso. A lua ela tem uma influência sobre coisas que acontecem aqui na terra. Não só a lua, mas o sol também tem. E essa linguagem bíblica está mostrando aqui que é o conjunto do sol, o sol que é a mulher, e aí trazia o que? A lua debaixo dos seus pés, a lua. Então o sol, lua aí é mudança. E na verdade, curioso que esse capítulo 12 de Apocalipse, para quem compreende um pouco essa escritura, se percebe que ali Deus estava mostrando que estava no mundo espiritual, que estava ao mesmo tempo se materializando aqui na terra. Porque essa é a verdade. A nossa oração, o desejo do nosso coração de servir a Deus, quando nós oramos e pedimos a Deus, as bênçãos de Deus já está ao nosso respeito nas mãos de Deus. Mas quando oramos, nós fazemos com que Deus faça com que a bênção que está nele se materialize e faça acontecer aqui no mundo físico. Então é o capítulo 12 de Apocalipse, literalmente é uma revelação de Deus mostrando que ele estava tendo um conflito espiritual no céu, no mundo celeste. E esse conflito espiritual retratava-se, apontava de uma materialidade que estava acontecendo no mundo humano. Enquanto estava acontecendo no mundo espiritual, estava transportando-se para o mundo espiritual. Isso é muito grandioso, muito profundo isso aí. Porque se você for ver Apocalipse, dá a impressão de que a mulher é Maria. Tem muitos que interpretam assim, que a mulher aí é Maria. Deu a luz, quem pode deu a luz a Jesus? Maria. Mas aqui a revelação não está pegando a Maria no sentido direto a Maria, mas o texto com contexto mostra que é o povo, a nação de Israel, e Maria faz parte da nação de Israel, as 12 tribos. Essas 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel. E Israel, como os seus 12 tribos, é que formam uma nação no seu todo, no conjunto. Não é só Israel. Israel, nós sabemos que Jacó é Israel. E as 12 tribos de Israel são suas 12 tribos. Amém? Então aí mostra isso. Aí para a gente entender, mas espera aí, Sol é a nação de Israel mesmo? Quem é que pode ler lá em Gênesis, por favor, no capítulo de número, para vocês entenderem que o que é bom é nós entendermos, e não só entendermos, mas comprovarmos que aquilo que nós entendemos tem uma veracidade, nos traz uma segurança que nós entendemos algo, compreendemos e aquilo é inevitável, aquilo é verdadeiro. E só o que pode assegurar nós de que realmente entendemos o que de verdade é, com referências bíblicas para comprovar que aquilo que nós entendemos de verdade vai ser inevitável, porque as referências bíblicas fecham um conjunto aprovando aquela interpretação que entendemos. Isso é responsabilidade com a Bíblia. Por favor, com voz forte, Gênesis capítulo de número 37, versos 5 ao 11. Por favor.
Gênesis, capítulo de número 37, verso de número 5 ao 11. Por favor, alguém que, se tiver com a Bíblia com a tradução de João Ferreira de Almeida, melhor ainda. Next, we have the sea water next. 37, 5 ao 11. Take is very strong. Que faltou a Pode ser um pouco mais alto, se eu pudesse. Teve José sonho que contou a ser demais. Por isso, tu obedeceu a chamada. E desse ouve, peço vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que ele está a tanto molhado no meio do gado. Então vi que o meu molho se levantava. Vi também que ficava em pé, sendo os vossos olhos rodeavam e se inclinavam diante do meu morto. Então disse-lhes seus irmãos: Tu, pois, deverias reinar sobre nós. Tu deverias terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus dons e por suas palavras. E teve José outros campos, e contou a seus irmãos dizendo: Eis que teve ainda outro choro, o dia que eu fui, e as pessoas eu desci e inclinava O sol, a lua e 11, na frente. com ele 12, né? Pode continuar? Ótimo. Me encontrou o seu pai e seus irmãos. Repreendeu seu pai e disse: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viemos, eu e tua mãe, a teu irmão, entre vários, esperando em dias, perante aqui e terra. Amém. Amém? O que é que vocês entenderam aí? Isso foi em Gênesis. Nós estamos em Apocalipse. O que é que a Bíblia traz aí de interessante para que a referência adere-se às 12 estrelas de Gênesis e Apocalipse? José teve dois sonhos. O primeiro sonho foi que os feixes, 11 molhos de feixes, se inclinavam para o dele, que seria 12 com ele, porque José é 12, né? Que seriam os seus irmãos. Isso aí nós sabemos é outra coisa. Mas nós vamos para o segundo sonho, que é o mais interessante, que é uma referência para que nós possamos entender que o sol e estrelas na Bíblia representam a nação de Israel, né? Porque o sol, Jacó, a lua, a mãe dos filhos de Israel, a mãe, né? E as 11 estrelas com José, 12 estrelas, os seus irmãos se inclinavam para ele. Aquele ali é um contexto que mostrava que José ia sobressair diante dos seus pais na época e dos seus irmãos. Ele foi o governador do Egito, todos conhecem a história, mas essa referência é para que a gente entenda que a Bíblia ela está em harmonia de entendimento, que sol, lua e estrela representam na totalidade Israel. Então logo que não é Maria está no contexto de que Maria faz parte do povo de Israel. Amém? A lua debaixo dos seus pés simbolizava o plano de Deus se materializando na terra, pois a lua influencia nos eventos da terra. Lua na Bíblia indica mudanças. Vamos para o texto. Coroa, nós vamos para a coroa com 12 estrelas. A simbologia da coroa com 12 estrelas está ligada à sua interpretação. Coroa significa vitória, e as 12 estrelas simbolizavam as 12 tribos de Israel, que teriam a sua vitória pelo nascimento do. Isso significa dizer, meus irmãos, prestem atenção,
O conflito era no céu, na esfera espiritual, sim ou não? Era o dragão pelejando com quem? Contra Miguel. O arcanjo com seus anjos pelejavam. Enquanto estava acontecendo algo para impedir o nascimento de Jesus, estava ocorrendo aqui algo glorioso na terra, no tempo de Maria e José. Enquanto estava aquele conflito lá, o diabo tentando esmagar, destruir, vencer, Miguel estava pelejando para que ele não atrapalhasse, ele tentou atrapalhasse ou não. A Bíblia diz que o rei Herodes, com tanta inveja, ele mandou matar as crianças de 2 anos abaixo para poder ver se conseguia matar o menino, sim ou não? Você não compreendeu que o que está, você só tem vitória, nós só temos vitória porque Deus está pelejando por nós no mundo espiritual. O diabo está tentando te barrar, Deus está pelejando por você, assim como Jesus venceu, nasceu para que nós estejássemos aqui. Existem as nossas batalhas também. Podemos provar que existe ainda outro texto bíblico que mostra que enquanto nós estamos vivendo aqui, Deus está pelejando por nós lá. Temos um exemplo também de Daniel, os 21 dias de oração. Nossa, tentaram pedir, mas aí Deus enviou um anjo para que a oração realmente viesse funcionar, e Deus do mundo espiritual fez materializar a vitória do povo de Deus, a vitória de Daniel. Você entende que a oração tem poderes para desbloquear o que o inimigo está tentando impedir? Tem coisas que o inimigo tenta travar na nossa vida, e muitas das vezes a gente acha que é normal e que é humano, né? Mas não tenha medo, não. Tudo que nós vamos fazer é encarar com coragem e com fé. Coroa aqui na Bíblia significa vitória. Teve vitória por quê? Miguel batalhou com o dragão, e o dragão com seus anjos pelejando, uma peleja, e a vitória foi certa. Coroa. A coroa, ali a mulher vestida de sol, entende? Vamos lá. A mulher vestida de sol significa dizer sol e a lua debaixo dos seus pés, significa que é legítima o direito de Jesus nascer naquela nação. Foi projetada por Deus para que Jesus nascesse nela. Ele viu o projeto de Deus desde e que o homem, no jardim do Éden, que o homem pecou, Deus já projetou o nascimento de Jesus. Quando o homem pecou, Deus sentenciou o homem, sentenciou a mulher, sentenciou também a antiga serpente. Se não, o que foi que a mulher terá dores com filho com dores. Ao homem do suor do teu rosto comerás. Tem que suar. Tem que trabalhar, tem que se acordar cedo. Suor do nosso rosto, nós temos que trabalhar. Não adianta ficar preguiçoso, né? Temos que trabalhar. É uma sentença. Essa sentença dói, às vezes, não dói? E a serpente, que foi? De uma mulher, a semente de uma mulher nasceria um filho que esmagaria a cabeça de quem? A serpente. Isso ainda não aconteceu, viu, irmão? A serpente é uma das partes que ainda o nascimento de Jesus, a semente, a mulher, Jesus como a semente da mulher, que seria Israel, seria Maria, veio ao mundo. Mas a parte de esmagar a cabeça da serpente ainda não aconteceu na sua totalidade. Porque tem uma linguagem de Paulo que dizia: em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos. Está no plural. Quem se fez aí no plural aí? É Jesus e mais quem aí? A igreja. E em breve, isso é uma profecia de Paulo, baseada no que Deus falou, e da semente de uma mulher que nasceria um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Aí Paulo vem e diz: em breve o Deus de paz, porque vai ter paz depois que esmagar mesmo. E em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente debaixo dos vossos pés. Deus está trabalhando para que eu, você como igreja, como corpo, venham vencer o diabo. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos para o 2, é isso? O versículo 2
ainda no capítulo 12 e continuidade, se achava grávida com gritos, sofrendo, topeando. Significa a fase, alvoroço e conflito espiritual do nascimento de Jesus, pois o diabo fez de tudo para o quê? Para impedir o nascimento de Jesus. Eu ainda até acredito, irmãos, eu tenho uma crença, porque veja só, quando a Bíblia diz que Moisés é um tipo Cristo, tipologia, não deixa de ser uma simbologia, é muito parecido o ministério de Jesus com o ministério de Moisés com o de Jesus. Repito, Moisés era o legislador, Jesus também é legislador entre Deus e os homens. Ele que legisla as nossas leis. Agora, Jesus, nós temos que obedecer a sua lei, que é a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo. Existe algo bem parecido, porque assim como Herodes mandou matar as crianças no tempo de Jesus, de 2 anos abaixo, para ver se entre aquelas crianças Jesus fosse morto, porque depois que ele viu que não conseguia impedir o nascimento, ele queria matar o menino. Materializou tudo no capítulo 12 de Apocalipse, foi materializado no tempo. Assim também tentaram matar as crianças lá, os judeus, no tempo de Moisés, se não. Queriam aniquilar. Ali era uma ação diabólica, não era só o rei, era o diabo. Mas assim como Moisés escapou, Jesus também escapou. Você está entendendo, Lucas? Então isso que está aqui acontecendo, a mulher grávida, grito, sofrimento, tormento, é um conflito espiritual, é uma linguagem aqui que simboliza um conflito espiritual para que acontecesse no mundo físico o propósito de Deus. Vamos agora para o versículo número 3. Os irmãos têm alguma curiosidade? Alguma pergunta para ser? Dentro do que nós já falamos para nós? Ok. Vamos então. O 3. Vamos beber. Aparece com uma finalidade de demonstrar a capacidade do diabo. Essa simbologia aqui é a capacidade que Deus não tirou do inimigo, que Deus não tirou com um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. 7 cabeças significa propósito maligno. 10 chifres, seu poder agiu. O chifre representa poderes malignos. E você quer saber o maior poder que o diabo tem? O maior poder que ele usa na humanidade, o maior. Ora, Deus ele não permite que o diabo nos toque. Está escrito. E o maligno não lhe toca. Porque se o maligno tocar, assim como ele tocou em Jó, ele ia fazer um estrago muito grande, irmãos. O poder maligno do diabo, se ele tocar no nosso corpo, o que aconteceu com Jó aconteceria com o monstro. Com Jó só aconteceu porque Deus permitiu, sim ou não? Houve uma permissão de Deus. O diabo não tem permissão, Deus não tirou nem o poder do diabo. Entenda, se Deus não tirou nem o poder do diabo, mas Ele não permite muitas coisas, e uma delas é Ele nos tocar, porque Ele nos matariam ou nos traria uma chaga, né? Então com Jó aconteceu aquilo. Então o chifre aqui é poder maligno. Mas a pergunta é, qual é o maior poder do maligno? Até biblicamente falando. Como foi que ele conseguiu trazer o pecado para o mundo? Usando o quê?
força, tocando em Eva, tocando no corpo de Eva, tocando em Adão, não. O maior poder do diabo, que nós devemos estar preocupados, e ele está usando muito porque as pessoas não querem amar a Bíblia. O maior poder do diabo se chama o poder de enganar. Ele consegue enganar. Ele, o que é falso profeta? Falsos profetas, irmão, não existe falso profeta no mundo lá fora, não. Os falsos profetas que Jesus fala são pessoas do meio do povo de Deus. Falsos profetas são pessoas que usam a Bíblia. Um falso profeta que Jesus disse: você multiplicar a iniquidade ao amor de muitos e criarão. E surgirão muitos falsos profetas com sinais dos últimos tempos. Falsos profetas estão no nosso meio. Não está lá no jogo de futebol, não está lá, não, está no nosso meio. E a ferramenta de um falso profeta é a Bíblia. Ou sendo, interpretando de forma errada. Então o maior poder do diabo é quando ele enganou lá quem? Eva, com uma profecia. Ele continua fazendo isso. A Bíblia, o apóstolo Paulo diz: o Espírito, que aí é o Espírito de Deus, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, por darem ouvido a espíritos enganadores, enganadores, e a doutrinas de quem? De demônios. Então o maior poder do diabo para influenciar e paralisar a igreja se chama o poder de persuadir, de enganar. E ele engana as pessoas que não amam a palavra de Deus, porque quem de fato ama a palavra de Deus tem um raio-x para conseguir identificar o que vem de Deus e o que vem do inimigo. Eu sempre falo, existem duas formas de discernir os espíritos. Uma pelo dom de Deus. Quem tem o dom de Deus, e graças a Deus pela misericórdia, obrigado, Senhor, que Ele deu esse dom, que é o dom de discernir espírito. Quando Deus, é claro que o dom de todos os outros dons, mesmo que você tenha, ele só vai entrar em ação para a proposta do reino de Deus. Não é para ninguém se mostrar, não. Esse negócio que você querer mostrar que é profeta, esqueça esse negócio. O dom que Deus dá é para ser uma ferramenta para que você ganhe alma. Não que você exalte, mas que o nome do Senhor seja exaltado mediante o dom que Deus te deu. Quem tem o dom de discernir o Espírito, e isso é literal, é literalmente Espírito. Tanto faz o Espírito de Deus, como o Espírito de diabo, como o Espírito do ser humano. Uma pessoa que tem o dom do Espírito, quando vem uma pessoa para ele, se Deus acionar por necessidade, porque Deus não vai ficar acionando o dom sem necessidade. Assim é como quem quisesse mostrar a vida de todo mundo. E Deus não tem interesse de escancarar a sua vida para ninguém, a não ser aquilo que é negativo, para quem tem o dom saiba se livrar. Então, quando quem tem o dom de discernir o Espírito, se vier qualquer pessoa na frente dele, se o dom entrar em ação, é como se fosse um raio-x. E aí o Espírito de Deus mostra se vem falar com você no Espírito maligno, se vem o Espírito de Deus, ou se é o Espírito do homem trazendo engano para você. Então, irmãos, o maior poder do inimigo é o engano. Ninguém se engane com o inimigo. Nós estávamos no versículo 3. Do 3, né? Então, 7 cabeças significa o propósito maligno. 10 chifres, o seu poder maligno. Diademas simboliza o engano, já que em Apocalipse capítulo 19, verso 11 ao 12, mostra Jesus como digno de muitos diademas. Você está entendendo aí, irmãos? Só quem é digno dos diademas é Jesus. Mas o inimigo, como ele tem a artimanha de enganar, ele tinha que ter ali nele diademas, que é algo, os diademas aqui, é da realeza, é para quem é da cúpula real. E ele tinha aquilo ali que era forma de enganar. Não lembre-se que, se você ler o capítulo todo, ele enganou a terça parte dos anjos. Então ainda é engano, o poder dele é engano ou não é? Porque se não tivesse enganado, os anjos não teriam. É uma capaz, só que isso não foi da noite para o dia, né? O diabo está no esfera espiritual, no mundo espiritual. Eu acredito que levou muito tempo para ele conseguir arquitetar o seu plano de enganar a terça parte dos anjos. Vamos lá?
Apocalipse, quem está aberto, Apocalipse capítulo número 12, verso de número. Apocalipse capítulo 19, 11 ao 12. Com voz bem forte, não vamos ser tímidos. Quem esses valentes de Deus aí se levantem? Ele estava aberto. E ele estava aberto. E ele estava pintando de joelho. Chamando-se que era verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? Quem é fiel e verdadeiro é diferente dos diademas que quem tinha lá era verdadeiro. E esse aí é fiel e verdadeiro. E os combates espiritual. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia se não é de mesmo. Esse nome escrito só quem sabe é ele mesmo. E esse privilégio, se nós vencermos, nós também vamos ter esse privilégio, meus irmãos. De ter um nome só quem vai saber, somos nós e o nosso Deus. Porque está escrito em Apocalipse que aquele que vencer, lhe darei uma pedrinha branca com o seu novo nome, e ninguém saberá esse nome, senão Deus e a própria pessoa que recebeu. É uma identidade, é o NG. Glória a Deus, né? Então aí mostra o quê? Um que estava no cavalo branco, que ele é fiel e verdadeiro, esse é Jesus. Ele tinha muitos diademas, ele é da realeza, ele é rei, ele é real, ele é verdadeiro. Amém? Vamos para o versículo de número 4. Isso são os pontos do capítulo 12 até o verso 7, né? Vamos para o 4 agora. Nos revela que foi materializado o significado de decorar o Filho na pessoa de quem? Vocês não estão compreendendo? Quem é que estava querendo matar lá em cima? Era o dragão. E aqui embaixo quem era? Vamos ver? Por favor, leia o microfone aí. Vamos lá, Luiz. Você é bênção. Mateus capítulo número 2, verso 13. Os irmãos entendem aí, dá para compreender que as coisas de Deus, ele já começa a acontecer lá em cima e precisa se materializar aqui embaixo. E às vezes não se materializa aqui embaixo porque parece que nós desistimos. Nós estamos com a fé, estamos indo, daqui a pouco a fé diminui, nós desistimos, porque nós não queremos travar batalhas espirituais. Peguei, depois tem que insistir ou não tem? Vamos, antes de ler aqui, vamos lá. Dá o microfone aqui para você aqui, vamos lá, fica de pé. Não me coloque com complicação. Naquela tradução está em Evangelho de Coluna. Oi? Na minha tradução aqui na Bíblia está falando Coluna, a palavra diadema. Está certo, entendeu isso? Aí a nossa dúvida aqui que a gente arrumou aqui para você descrever. Na minha missão, como coluna, dela como diadema, seria a mesma tradução dentro de Jeremias Pegando? Ou seria a coroa no Israel? Na verdade, a Bíblia, agora eu vou entrar na minha idade no Cristo. Se eu estou bem assim. Pequenininho, meu cabelo era loiro. Nossa, Deus, eu não sei por que eu não sou loiro. Mas tudo bem. Pequenininho assim, desde pequeno, e seguindo a Deus. Sempre a Bíblia mais vendida do Brasil era a tradução de João Ferreira de Almeida. E eu busco sempre a tradução de João Ferreira de Almeida. Eu não posso entrar nesse mérito, porque aí teria que ser um doutorado para te responder isso. Porém, eu me asseguro mais da tradução que desde o princípio da minha fé eu tenho lido, né? Eu não compro uma Bíblia se não for na tradução de João Ferreira de Almeida. E eu quero dizer para você, existem muitas traduções de Bíblia e tem algumas que eu vou te falar que eu descrevo das suas traduções. Eles
dá uma reduzida na linguagem de uma forma banal. Eu não quero dizer quais são para não entrar na contradição. Então, essa resposta é mais para doutor. Mas eu fico com a tradução e resposta para você. Eu continuo na tradução e a minha Bíblia que eu estou lendo aqui mostra diademas também. Tá bom? Oi. Então, era isso que eu ia perguntar. Sabe que fala sobre a coroa? E na linguagem atual, fala sobre essa coroa também. Isso é uma maneira de interpretação diferente. O que significa diadema para que fique mais fácil? Essa parte aí dos diademas eu me atentei a buscar uma finalidade. Eu me atentei e sei que a única coisa que eu sei sobre diadema, que o diadema, a dignidade de se usar o diadema é quem faz parte da realeza, do principado. Porque se você for ver na Bíblia, existe príncipe. Até Miguel é o grande príncipe. Esses diademas é para príncipe, para realeza, para quem é rei. E Jesus é rei, sim ou não? Então a única coisa com convicção é que diademas é para quem é da realeza no mundo espiritual. Então Jesus tinha muitos diademas. E se for coroa, aí reforça mais ainda, segundo a tradução da linguagem da nossa irmã Rose e irmão Rose. Aí se for coroa, aí reforça mais ainda que é para realeza. Só quem pode usar coroa é rei, sim ou não? Então glória a Deus, acredito que não, tá? Amém? Leia o versículo, por favor, irmão Luiz. Vamos ver aí, vamos voltar para o estudo em que o conflito no mundo espiritual foi materializado no tempo de quem? Leia, por favor, Luiz. Esse nome aí é bonito, Luiz. Mateus 10. E tendo eles partido, eis o anjo do Senhor apareceu em sua memória dizendo: levanta-te e toma o menino em sua mãe, e pode para o Egito e permanecerá até o último forma, pois Herodes há de tornar o menino para matá-lo. Este 13. Ele ia procurar o teu menino para quem? O diabo lá, o dragão queria matar também, sim ou não? Agora os irmãos entendem que o que está no mundo espiritual, às vezes até a respeito de nós, para que aconteça, temos que vencer batalhas em oração, para que Deus venha fazer materializar. Filho, porque as bênçãos de Deus já estão para nós. O que é a promessa de Deus? Quando Deus promete, é o quê? Quando Deus promete abençoar, ele quer dizer, abençoa comigo. A promessa vai se cumprir. E muitas das vezes o inimigo, por saber que Deus tem promessa com você, ele vai fazer o quê? Trabalhar de todas as formas no mundo espiritual para que não se materialize na minha e na sua vida. Então o cristão, como ora, não pode estar murmurando também não. Como é que vai murmurar? Aí Deus vai, meu filho, você não está orando, não está lutando, travando as suas batalhas. Pedir e dá-se buscar. Bater é uma constante. E abre-se, porque aquele que pede e aquele que busca tem que continuar buscando também. Porque as promessas de Deus que Deus fez na minha e na sua vida para nos abençoar, o inimigo vai fazer de tudo para te paralisar, como tentou paralisar José. Deus prometeu a José que ele, preste atenção, olha o que eu estou falando, que se materializa. Deus prometeu a José com um sonho que os 11 peixes se inclinavam para o dele, o peixe dele, José, 12 peixes, 11 se inclinavam para o dele. Deus revela para José o que ia acontecer, ia se materializar. Deus revela que o sol, Jacó, a lua, a mãe das tribos, e as 11 estrelas, os 11 irmãos de José, iam se inclinar para a estrela que é José. Deus prometeu que isso teria que acontecer. O inimigo tentou paralisar ou não tentou paralisar José? Nossa, depois que José contou esse sonho, a vida dele bagunçou. Então, meus irmãos, aqui nesse capítulo 12 de Apocalipse é uma revelação de Deus mostrando um conflito no mundo espiritual que influenciaria o mundo do ser humano. Bem? Vamos
partir agora para o verso de número 5, não é isso? Falar do nascimento e o seu propósito. O verso 5 fala do nascimento de Jesus e do propósito do nascimento. Não era um nascimento sem propósito, era um nascimento com um grande propósito. Também fala da ascensão de Jesus ao céu. E neste versículo tem a vara com o quê? E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Essa vara é a mesma vara de Arão? Ela é um símbolo, mas ela é a mesma vara de Arão. Ela tem o mesmo símbolo, a simbologia da vara de Arão. Quem é que pode dizer de sim ou não? É a mesma vara de Arão? É a mesma coisa? Não. Muito bem, não é. Mas vamos entender agora. Bastante. Aqui fala do propósito do nascimento de Jesus. Essa vara de ferro, e ele regerá o quê? Porque o capítulo que nós lemos diz o quê? Que ele vai vencer, e ele mesmo é quem vai reger as nações com vara de quê? De ferro. Essa vara de ferro é a lei, significa lei, regras de Jesus para o milênio. Porque, irmãos, isso aqui de Jesus regendo as nações com vara de ferro, quem é que nos rege nos dias de hoje é o quê? O Evangelho de quem? E quando essa linguagem é colocada, uma linguagem bem futurística, depois da conclusão do arrebatamento da igreja, que a igreja foi arrebatada, e depois que a igreja foi arrebatada, o anticristo vai implantar o seu milênio. Não vai ser bagunçado aqui não. Depois que Jesus vencer o anticristo, o governo do anticristo, que vai ser 7 tempos, que são divididos em 3 tempos e meio, mais ou menos bom aos olhos do mundo, o governo do anticristo, depois dos 3 anos e os últimos 3 anos e meio para completar 7 anos, é onde vai ser ruim, porque vai ser uma grande tribulação, enquanto o inimigo persegue o povo de Deus vão sofrer por causa da perseguição da besta, e ao mesmo tempo aqueles que receberam o sinal da besta vão sofrer por causa da ira de Deus, que são as pragas de Apocalipse que virá sobre os que receberam o carinho da besta, o selo da besta. Então vai ser um conflito eterno, mas depois da passagem de tudo isso, vem um milênio, e o milênio vai haver nações, 1000 anos de Jesus aqui na terra, reinando de Israel, e a igreja vem junto com ele, e nós é que vamos reger as nações com vara de ferro, ou seja, vara de ferro é as regras de Deus no milênio. Então é uma promessa, é um símbolo de leis e de regras, essa vara de ferro. E lembre-se, e para concluir dentro, isso aqui é o capítulo 12, se você for ler Apocalipse sobre as igrejas da Ásia, o que Jesus promete? E aquele que vencer, significa dizer que o que eu estou dizendo, que a igreja vai governar juntamente com Cristo no milênio, a igreja vai estar aqui, mas no corpo glorioso, mas físico é glorioso, imortal, vai continuar sendo imortal. Vai reger também junto com Jesus com vara de ferro. Por quê? Porque está escrito nas cartas de Jesus direcionadas à igreja da Ásia, que diz assim: e aquele que vencer, lhe concederei que reja as nações com vara de ferro. Nós é que vamos policiar e colocar regra aqui no milênio de Cristo, que vai ser maravilhoso. Mas ainda, depois só para explicar o efeito dessa vara de ferro. Vamos voltar para de ferro. Agora vamos ver aí a ascensão de Jesus, capítulo de número. Ele nasceu com o propósito de salvar a humanidade, mas Jesus ele não ficou entre nós, ele subiu, quando ressuscitou, depois de 40 dias, fazendo várias aparições e dando as instruções para os apóstolos. Capítulo Atos dos Apóstolos, capítulo 1, pode ler, Luigi, você está com o microfone perto, versos 6 ao 11.
I mean, it, like, contract. Sorry. Yeah, we've got that again, so I that's Doente? Sim, tá procurando. Antes de chocolate. Queres? Como você se leu lá, só a necessidade também que eu pensei aqui do diabetes, assim, o ator indicava status real ou moneso. Aí vai muitas chances de estabelecer com vários já acreditando ser minimamente gente que é a unidade sobre temas das três. Só rei que é autoridade sobre tantas coisas. Lá, ele é procurado aos apóstolos, livro, capítulo de número 6 ao 11. Portanto, aqueles que se haviam reunido perguntavam, dizendo: Senhor, tu restauraste neste tempo no bem de Israel? E ele disse: Não pertence a vós saber o reino ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Certo? E tendo falado essas coisas entre eles, Os irmãos estão prestando atenção no que o Moisés está falando? Continua. ele foi levado para cima numa nuvem e seguiu, com tampo a seus olhos. O 10. E enquanto eles olhavam firmemente para o céu, enquanto ele subia, eles, 2 homens se fizeram junto deles com vestiduras brancas. O 11. Os quais disseram: Homens da Galileia, por que estáis parados olhando para o céu? Este Deus de Jesus, dentre vós levado para o céu, há de vir da mesma maneira que os vistes ir para o céu. Amém. Por que esse versículo está aqui? O que é que tem a ver esse versículo? Nós estamos em Apocalipse e o verso 5 de Apocalipse diz o quê? Do capítulo 12. E deu a luz ao filho um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para o seu. O que foi que aconteceu no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, e a partir do verso de número 6 ao 11? Foi o que está acontecendo em Apocalipse, mostrando que Jesus foi arrebatado para quem? Arrebatado para Deus. Irmãos, só um detalhe sobre o Google, um detalhe sobre informações do Google a respeito da pesquisa bíblica. O perigo que tem não é o Google, o perigo que tem é aquele que postou o que está no Google. É um bacharelado, a teologia, existe a teologia pura, a teologia ela tem uma linha de interpretação, preste bem atenção. A teologia ela tem uma linha de interpretação única, a teologia pura, preste bem atenção. Mas existe muito ponto de vista de teólogo para teólogo, e muitas vezes que são responsáveis, eles não afirmam, ele vê o posicionamento, mas por não ter embasamento de texto, de livro, no contexto, não consegue, então eles não afirmam. Então, para mim pesquisar no Google a respeito de alguma coisa da Bíblia, eu tenho que ter a Bíblia dentro de mim. Porque se você não tiver a Bíblia dentro de você, o conhecimento teológico, quando você pesquisa, o que você pesquisar, você acha que está certo. Porque você não tem nada para contestar. E quem tem conhecimento bíblico sabe refutar heresias. Tem a capacidade de ver o que é heresia e o que não é heresia. Tem muito que está no Google que é perfeito aquilo, aquela informação teológica não, ela é reta, mas existem muitos pontos de vista que aí é o maior perigo. Então você não pode pegar o Google vazio de conhecimento para refutar ou aceitar e já aceitar de cara. Consulte o Espírito de Deus, busque o Espírito de Deus, não é para usar. Sabe? É uma pessoa que falando sobre o discernimento, existem 2 formas de discernir as coisas. Uma é pelo dom de Deus, escolhendo consequente as coisas de Deus. Uma é pelo dom de discernir os espíritos, é um dom, e o outro
forma de discernir espírito ou qualquer outra coisa é pela palavra. É você ter conhecimento verdadeiro da Bíblia para não comer de tudo, porque tem irmão que o irmão está pregando uma maior emoção, uma baita uma heresia, todo lugar, amém, Jesus, vambora. Que não é pela glória, é um besterol, é algo imundo que não tem nada a ver com o Ciro. O que é que Jesus disse? Acautelai-vos de que? Dos falsos profetas. Então o conteúdo de falsos profetas é uma teologia torcida. Então tenha cuidado para vocês buscar aquilo que você tenha condições de discernir, ou refutar ou aceitar. Né? Isso é só uma dica para que vocês não ocorram nesse perigo. E até mesmo a preguiça de estudar a Bíblia de forma sistemática. Eu vou buscar lá no Google, então pronto, não vou nem sistematicamente estudar a Bíblia com ele. É um perigo. Nós estávamos aonde? No 4, no 5, né? Vamos aqui uma verdade prática. Eu pus aqui uma verdade prática. A grandeza de detalhe da sabedoria contida na Bíblia com linguagem simbólica e literária é profunda e inesgotável. Ou seja, o que nós estamos passando para você aqui não é um pingo no oceano. É inesgotável a linguagem da símbolo. Inesgotável. E quando nos deparamos com um livro como Apocalipse, que quase na sua totalidade é com linguagem simbólica, entendemos que sem o Espírito Santo jamais compreenderíamos a grandeza do nosso Deus. É impossível. Sem o Espírito Santo é impossível compreender a grandeza do que é Deus. Então, se você quer um professor, o Espírito Santo, irmãos, não adianta, olha, o diabo, ele é mais sábio, a Bíblia diz que o diabo é mais sábio de quem? De que Daniel. Uma coisa é ser mais sábio do que Daniel, e outra coisa é aplicar a sabedoria para ter proveito benéfico, bondoso, e só quem tem o Espírito Santo é quem vai ter esse conhecimento. Então tem que buscar o Espírito de Cristo. Não pode ser precipitado. Nós vemos pessoas precipitadas, sabe? Eles não buscam, eles acham que o Espírito Santo temos que buscar o Espírito Santo e também ler as Escrituras para que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar daquilo que nós estudamos. O mesmo Jesus que diz que examinar as Escrituras porque nela se dará a vida eterna, é a mesma Bíblia que ele nos ensina. E nós devemos buscar o Espírito Santo da sabedoria, para que ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento daquilo que nós estudamos, daquilo que nós examinamos. Vamos lá, o 4, revelação profética com linguagem simbólica. Em Daniel, capítulo 2, por se tratar de uma profecia, um sonho do rei com detalhes proféticos. O sonho foi de um rei pagão. Muitas pessoas perguntam para mim, eu não sei se é perguntar para vocês. Vocês estão aqui? Amém? Um ímpio Deus pode dar um sonho de revelação para uma pessoa pagã, uma pessoa pecador? Pode. Deus deu para Faraó, ele era pagão, sim ou não? Ele era uma pessoa pecadora, uma pessoa que não era de Deus. Deus deu para Nabucodonosor, ele era pagão. Deus pode até dar sonho para a pessoa que vive num mundo de pecado, sim ou não? E quando Deus dá, Deus tem propósito. Primeiro, que Deus não faz nada em vão. Tudo que Deus faz vai ter um grande proveito glorioso. Deus deu um sonho para o rei como Nabucodonosor. Ele pode ser comum. Deus dá sonho de revelação para uma pessoa que não é da igreja. Deus só dá a revelação que ele ensinou. Porque a revelação é só para quem tem o Espírito de Cristo. Você não compreendeu? O rei Nabucodonosor, esse sonho aqui que está nos falando aqui, o profeta, o sonho do rei, com detalhes proféticos e possível, só um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, poderia interpretar.
O rei ficou querendo saber, o sonho é algo lindo da parte de Deus, mas ele não conseguiu, ficou perturbado, agitado, querendo saber, e por os magos e os sábios não saberem interpretar, ele se ligou e queria matar todos os sábios e os magos, por causa da falta da interpretação do sonho. Mas aí apareceu no cenário um homem que tinha o Espírito de Deus. Quando no cenário está alguém de Deus, que tem o Espírito de Deus, é como Deus estivesse também entrando em cena. E quando Deus entra em cena, as coisas acontecem. E aí mas Daniel também não foi precipitado. Tem uma que é precipitado, né? A pessoa conta um sonho para ele, e às vezes o sonho é de Deus, né? E tem pessoas que já olham, isso, e já começa na hora. Olha a humildade de Daniel. Daniel foi e pediu ao rei que teve para ir. Gente, vamos ter humildade. Vamos ter humildade, vamos deixar Deus dar a interpretação. E aí nós passamos esta interpretação. Vamos dar uma acelerada aqui, para terminar no tempo exato. E nós vemos isso aí em Daniel capítulo de número 2, e o verso 27 e 21. Símbolos proféticos da estátua, isso no sonho do Nabucodonosor. A estátua com cabeça de fino ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e os pés em parte de barro e em ferro. Este é a descrição de quê? Da estátua. E a estátua está aqui, se você virar a página, aqui está a estátua. E aqui o que é que nós colocamos aqui? Este símbolo se trata de profecias que já se cumpriram, trata-se de Império Babilônico, a Grécia, o grego, a linguagem grega é a linguagem da Grécia, e Romanos. Neste capítulo tem mais um símbolo. Podemos dizer que amamos, sim ou não, esse símbolo? Amamos esse símbolo? Vocês captaram que símbolo é esse? Que nós temos que amar? Porque além, se você ver a figura aqui da estátua, vira a página aí, está com a página virada, a cabeça ouro, né? Os pés e braços prata, e aí a cabeça ouro é aqui, a Babilônia representa o quê? O império da Babilônia, perdão. E aqui o peito e braço de prata, medos e peças, era do império depois do império do Nabucodonosor, na Babilônia. Aí o peito, quadris, bronze, é a Grécia, que foi desbancada, e aí terra, ferro, é a Roma, e pés de barro e ferro, Roma dividida, um país que estava dividido. Jesus diz o seguinte: que nem um reino dividido prevalecerá. Então isso aqui, essa simbologia, a simbologia da estátua era Deus mostrando que o império da Babilônia, que era o império babilônico do rei Nabucodonosor, é como se fosse uma potência mundial da época. Quem é a potência mundial, a maior potência mundial hoje? Estados Unidos da América. É a potência que é considerada a maior potência mundial. A diferença é que os Estados Unidos ele quer dominar de uma forma mesclada, né? As nações, e até domina. Mas o que a diferença se considerar o Império Babilônico para a potência mundial dos Estados Unidos, pelo menos os Estados Unidos estão do lado dos cristãos, graças a Deus. É feito Israel. Já o Império Babilônico, ele dominava com mão forte, e ele dividia todas as nações, dominava todas. Este império que eles são fora para o povo de Deus voltar para Jerusalém, se ou não? Então alguém tinha que entrar em ação. Quem foi que entrou em ação? Neste capítulo tem mais um símbolo. Podemos dizer que amamos este símbolo.
rochedo nosso, se estivermos firmados nele, é rochedo, nós não vamos sair. Sim ou não? Irmão. Rochedo, força. Rochedo nosso, forte. Nessa profecia estabeleceu que seu reino eterno, que não tem, era necessário saber quem é a pedra. Quem é a pedra? É Jesus. Jesus ele tinha que, para cumprir o seu plano e fazer com que o povo de Israel retornasse para a sua terra, ele tinha que sair esmagando. E ele esmagou. Vamos ler quem vai ler, por favor, que já está no versículo. Me ajuda aí, meus irmãos. Daniel capítulo 2, verso 35 ao 36. Depois nós vamos dar uma pulada e ver o verso 4. Essa rocha foi Jesus, que desbancou, que esmiuçou todos os reinos. Pode ler. Então foi juntamente o sacro, o cedro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pagaram caseiras no esteiro. O vento os levou e não se achou lugar para eles, mas a pedra que as feriu a estátua se tornou grande monstro e encheu toda a terra. Jesus vai encher toda a terra, é sobrando. E sobrando como nós somos a igreja, como no seu reino milenial aqui na terra. E também isso aí vai bem além, porque vai haver um novo céu e nova. Vai haver um novo céu e nova. Onde está escrito? Em Apocalipse. Então aqui mostra que esta pedra, que é Jesus, ela se fez tornar em pé, porque olha em pó, meus irmãos, tornar em pó, barro não é fácil, né? Não é? Qualquer pedra que se você jogar assim, tiver um boneco de barro, se você jogar, o pó vai, a pedra pesadona vai no pó. Mas tinha ouro no negócio. Até o ouro, o ferro se transformou em pó. Isso é o poder que tem esta pedra. A simbologia de Jesus como pedra, como rocha, tem um símbolo glorioso. E aí mostra nessa linguagem bíblica que ao danificar e destruir, reduzir ao pó esta estátua que representava reinos, que estava atrapalhando o propósito de Deus. Sabe, muitas pessoas às vezes não entendem algumas coisas da Bíblia, né? Por que Deus? Porque tem passagem bíblica que Deus matou, sim ou não? Matou ou não matou? A Bíblia diz que só o anjo enviado por Deus para que Israel tivesse vitória, só o anjo, ele matou 185 mil homens assim. Nosso Deus pode fazer isso ou não pode? Ele tem o direito de fazer isso ou não tem? E nós vamos ver a justiça de Deus. Nossa, Deus não deixou que todas as nações pagãs vivessem a sua vida, o seu Deus, sim ou não? Eles viviam sem doutrina, eles viviam da maneira que eles quisessem, e Deus não atrapalhava. Mas as nações resolveram querer atrapalhar quem? O Todo-Poderoso. Enquanto Deus deu vida, porque Deus é que dá vida, as nações vivam a vida de vocês. O povo estava atrapalhando em Deus formar uma nação com um propósito que é Israel. Por isso que Deus mandava, porque Deus tinha a finalidade e o propósito. E foi o que aconteceu aí. Deus descampou, destruiu as nações que estavam como império, querendo impedir o andamento do plano de Deus referente a Israel. Porque tudo o inimigo, irmão, está para deter Israel. Tudo o inimigo hoje é para deter Israel e também a igreja. Esse negócio, os irmãos já prestou atenção que, eu não sei se você já deu bem com você, que o inimigo ele trabalha muito na ideia de paralisar.
Captaram a mensagem? Captaram a mensagem? É tão sutil o ataque do inimigo que muitas pessoas não percebem. Mas o diabo trabalha muito numa ideia de paralisar. O que é paralisar? Ó, pessoa que está imóvel. Existe Davi, existe o sonho. Eu não sei. O inimigo trabalha muito nesse negócio, nessa área que paralisa atrás. E para que ele não te paralise, é necessário que nós continuemos valorizando a Bíblia. Porque nós estamos numa época que a geração está só em buscar oba-oba. O pessoal está vivendo uma fantasia religiosa. E estão atuando dentro da igreja como ator. Não estão mais, muitos não estão como adorador, como atores. E aí eu te digo, só quem ama a Bíblia é quem vai continuar agindo, primeiro não permitindo que o diabo paralise, sempre aproximando e sempre agindo como um verdadeiro adorador. Porque o propósito de Deus, irmãos, é que nós sejamos de uma forma legítima, que nós venhamos ter legalidade no reino espiritual, no mundo espiritual. E só existe uma possibilidade de que você tenha legalidade no reino espiritual é se você andar de acordo com o propósito de Deus. Por que os irmãos acham que Jesus propôs a parada de 10 virgens? 5 prudentes e 5 quê? Doida ou louco. Mas é doida mesmo. Dor de boca dá no meu. É doida. E tem doida no nosso meio, senhor ou não? Tem doida no nosso meio, senhor. É forte que eu estou falando, louco, parece que é mais suave, né? Mas eu não duvido uma pessoa ser louca para não ser uma doida. É louco. É doida. Então, quando você vê um irmão que não junta com Jesus, mas espalha, é doido. Sai de perto porque é uma louca. Esse 5 virgens faz parte da cúpula de 5 virgens loucas. Só quem tem legalidade no reino de Deus é quem é virgem e prudente. Esta palavra de virgem, as 5 virgens prudentes, é uma palavra que mostra a pureza da dignidade de uma noiva daquele que é santo, que é perfeito, que é justo. Então, irmãos, não se engane. Tem igreja, tem gente louca. Tem pessoas que atrapalham. Deixa eu só contar a experiência, porque às vezes a falta de humildade de muitas pessoas é grande. Dentro da igreja, às vezes, pessoas jovens desrespeitam pessoas mais velhas. Não pode fazer isso. Nem aqui da igreja, nem no mundo. Respeita a idade, a experiência da pessoa. E se é uma das coisas que eu não tenho experiência, é vivência em igreja. É o tempo vivido no meio do povo de Deus, digamos assim. Sem contar os pastores que eu já passei por ele, que eu já passei porque eu tive que mudar de uma cidade para outra, eu passei, estou concluindo, tá? Se contar os pastores que eu já passei, que já me pastorearam, que foram meus pastores, acredito que no máximo 6 pastores. E eu já vivi em muitas igrejas e sem comportamento. E quando eu estou falando que existem 5 virgens prudentes, existem 5 virgens loucas, as loucas geralmente acabam trazendo, presta atenção, que isso alerta do Deus Todo-Poderoso para que você não perca a legalidade espiritual. E observando que no nosso meio as loucas, existe uma panelinha, eu vou usar uma imagem mais compreensível, isso eu sempre fui assembleano, sempre da Assembleia, meus princípios são da Assembleia de Deus, a original Assembleia de Deus do Brasil, que foi fundada por Daniel Berger e Duna Vig, faz centenária, tem mais de 100 anos, e eu vivendo isso, a igreja de todas as assembleias tem o círculo de oração. E as 5 prudentes do círculo de oração, a visão dela é de apaziguar, é juntar com Jesus. Mas sempre tem as roupas do meio do círculo de oração. E existe uma panelinha e sempre tem um líder, viu, irmão? Tem um cabeça.
cabeça. E esse cabeça é venenoso, tem a mesma persuasão para enganar que o diabo tem. E tem outra panelinha, são duas. Uma contra a outra. Mas tem as 5 virgens prudentes que olham para Jesus, que quer fazer direito. E tendo essas panelinhas para concluir, vai ter que essas 2 panelinhas sempre tem um líder. A cabeça. E é maldosa a cabeça dessa pessoa. Então não siga pessoas que faz cabeça de panelinha, colocando você A contra B. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Então, na minha trajetória, eu observei que no ciclo de oração, isso não é em toda, você tem igrejas que é mais espiritual, mas a maioria tem. A maioria tem, infelizmente. Infelizmente tem. E tem um jovem também, 2 panelinhas, uma panelinha que um líder e outra panelinha, para ter atrito, para que a obra de Deus não venha ser feita de uma forma legítima. Repreenda isso em nome de Jesus, faça parte das 5 virgens prudentes. Que isto é uma figura de que Jesus quis passar para nós, é que o reino de Deus ia estar misturado. Nós não podemos deixar de falar essas coisas, porque Jesus já falou. E se eu, como evangelista, não tiver a autoridade de ensinar como Jesus ensinou, eu não estou exercendo a função do meu chamado ministerial. E Jesus, quando ele mostra as 5 virgens prudentes e as 5 virgens de ouro, ele mostra uma mistura daquilo que faz direito e daquilo que faz errado. Quando ele entra na parábola do trigo e do joio, ele mostra que tem uma mistura. Quem você está seguindo? É Jesus como seu pastor? Ou um líder de cúpula, de panelinha, que tem um sentimento maldoso e ruim? Nós temos uma arte tão grande de enganar, que você me acredita que sempre em todas as igrejas as pessoas se envolvem na obra. E sempre os líderes querem compartilhar que está o nele, olha, e eu vendo tudo, decidindo tudo, e um puxa para lá, um puxa para cá, e eu fico só tentando apaziguar, ensinar como que tem que olhar e fazer direito, mas respeitar um líder de panelinha é só Jesus. Deus abençoe todos vocês. Palmas para Jesus.